Existem muitas formas de demonstrar o carinho, de demonstrar amor, de demonstrar amizade. Inclusive, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para um texto que aborda exatamente isso. É um texto que fala sobre as linguagens e os sabores do amor, que fazendo referência a dois estudos que indicam as formas mais comuns de demonstrar amor, de demonstrar carinho, e também as palavras mais comuns ao redor do mundo para demonstrar o amor, para demonstrar a amizade. Então, de fato, existem inúmeras formas, inúmeras expressões da afetividade, do amor e da amizade. Agora, o que é exatamente o amor? O que é exatamente a amizade em uma sociedade específica? Esse é um estudo que a sociologia faz, identificar dentro de uma realidade social específica o que aquela população, o que aquela sociedade, o que os grupos e comunidades que fazem parte daquela sociedade entendem por amor e amizade, como também as formas de expressão desses sentimentos, dessas emoções, dessas relações. Ao longo da história, a sociologia identificou 3 formas principais de entender o que é amizade, de entender o que é uma relação duradoura, uma relação de parceria entre amigos. Uma das formas é entender a amizade como proteção. Então, em muitas sociedades, como por exemplo nas sociedades medievais, na Europa medieval, a ideia de amizade e também a ideia de amor estavam muito associadas à noção de proteção. Então, amigo é aquele que tem a possibilidade ou tem a capacidade, o interesse, a disposição de me proteger em uma eventual situação de conflito, em uma eventual situação de urgência. Da mesma forma, amor, e aqui nós estamos usando amor e amizade como coisas muito parecidas, mas existem, obviamente, muitas diferenças. Então, nesse primeiro sentido de amizade, a proteção é a palavra-chave. Uma outra definição muito comum, por exemplo, no romantismo, na Idade Moderna, é a ideia de amizade como sinônimo de carinho, de afeto. Então, nesse segundo sentido, nessa segunda definição social do que seria a amizade seria aquela relação na qual uma pessoa demonstra carinho para nós. É muito comum esse tipo de compreensão da amizade, do amor, quando nós estudamos na literatura o movimento romântico. Para o romantismo, a amizade passa exatamente por isso também, embora se relacione em certa medida também com a proteção. Essas diversas definições, elas transitam, elas se relacionam e muitas vezes se aproximam uma das outras. E uma terceira, dentre muitas outras possíveis, uma terceira definição para o que é amizade, que a sociologia encontrou em várias sociedades, e isso é muito comum hoje, por exemplo, nas sociedades atuais, no século XXI, a amizade é muito entendida como a relação na qual há confiança. Então, a amizade é uma relação na qual eu posso confiar, contar os meus segredos, compartilhar as minhas intimidades, meus sentimentos, minhas emoções. Então, essas são algumas das definições de amizade. A amizade entendida como segurança, proteção, como confiança, como demonstração de afeto. Agora, independente da forma como uma pessoa, ou uma sociedade, ou um grupo, comunidade, entende o que é amizade, a expressão desse sentimento e o desenvolvimento dessa relação vai depender também do que nós chamamos em sociologia de interação social, ou mais especificamente de padrão de interação social. Há 3 padrões que a sociologia identifica como muito comuns. Você tem, por exemplo, o padrão social de interação do conflito. O que é isso? É quando as pessoas elas interagem, elas se relacionam baseadas, como o próprio nome indica, no conflito, na oposição de ideias, no debate, na argumentação.
na briga mesmo, né? Você tem outro padrão de interação social que é a competição. Na competição, diferentemente do conflito, eu não preciso debater, discutir, brigar, me opor a outra pessoa. Na relação de competição, o que é muito comum, talvez um dos padrões mais comuns na atualidade, na relação de competição, o que vale são os parâmetros de avaliação, é como eu estou em relação ao outro ou até a mim mesmo, né? Portanto, nesse padrão de interação tem a competição com o outro, mas também comigo. E um terceiro padrão de interação social muito comum é a conciliação, a convivência. Então, a cooperação, melhor dizendo. Então, você tem o conflito, a competição, e você tem um terceiro padrão de interação social, que é a cooperação. A cooperação, ela foi estudada em diversas sociedades tradicionais, tribais, sociedades menores. Hoje, ela não costuma ser um padrão de interação muito comum em sociedades como um todo, no conjunto da sociedade, mas esse padrão é muito comum ainda em pequenos grupos, em comunidades. Então, por exemplo, o Brasil é um país gigantesco, com mais de 5 mil municípios, com alguns desses municípios com milhões de pessoas, né? Se você pegar os maiores municípios do Brasil, São Paulo, Fortaleza, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, esses municípios possuem milhões de habitantes. Então, dentro desses municípios, por mais que na cidade como um todo não haja o padrão de interação social da cooperação, mas dentro desses municípios existem comunidades, grupos que interagem de uma forma mais cooperativa. No caso de Fortaleza, por exemplo, isso pode ser visto no Conjunto Palmeiras, que é um bairro de Fortaleza que tem o IDH mais baixo, o Índice de Desenvolvimento Humano, mas, no entanto, tem, por exemplo, o Banco Palmas, tem cooperativas de solidariedade, economia solidária, de pessoas que cooperam umas com as outras nas suas formas de interação social. Então, reparem que, para entender o que é amizade, além de entender a própria definição do que é amizade, para um grupo, para uma pessoa, para uma sociedade, é também fundamental entender o tipo de interação que predomina. Então, só com essas duas informações, nós já podemos refletir bastante sobre o que é amizade para a gente, sobre qual o papel da amizade em nossas vidas. Então, levando em consideração o papel do padrão de interação social, que ele é estudado na sociologia em grupos, comunidades ou na sociedade como um todo, mas nós podemos pensar também individualmente qual o nosso padrão principal nas nossas famílias e, ao mesmo tempo, a definição do que é amizade. Então, com essas duas variáveis, já é possível refletir bastante sobre o que é amizade, sobre a função da amizade, sobre como nós desenvolvemos a amizade.